As Forças de Defesa e Segurança, o CISI e o CERNIC, é que fizeram negociação com os terroristas para libertar as freiras. Significa que o próprio CISI conhece os bandidos. O Estado moçambicano conhece quem são os rostos e com quem falar perante os terroristas. Somos, nos últimos 30 anos, um dos maiores corredores de droga do mundo. E o ponto de chegada em Moçambique era justamente o Cabo Delgado. A droga que é produzida a partir do Afeganistão passa por Paquistão, entra pelo Corno da África, vem, entra em Moçambique a partir do Cabo Delgado. E isto é feito nos últimos 30 anos. O governo sabia disso. As pessoas do terrorismo no Cabo Delgado, os comandantes, são conhecidos. Em Cabo Delgado, eles sabem quem são. Mas eu conheço jornalistas que têm contato de comandantes do terrorismo, que costumam ligar para eles e fazer entrevistas. As pessoas são conhecidas. O termo terrorista já foi usado para identificar a Frelimo. A Frelimo já foi chamada de terrorista. A Renamo também já foi chamada de terrorista. Nós somos, nos últimos 30 anos, um dos maiores corredores de droga do mundo. E o ponto de chegada em Moçambique era justamente o Cabo Delgado. A droga que é produzida a partir do Afeganistão passa por Paquistão, entra pelo Corno da África, vem, entra em Moçambique a partir do Cabo Delgado. E isto é feito nos últimos 30 anos. O governo sabia disto. Mas a grande questão é que o crime organizado estava ligado também a altas figuras das Forças de Defesa e Segurança. Significa que aqueles que deviam garantir a segurança do país eram os promotores e protetores do crime organizado ligado à heroína que vinha do Médio Oriente. Então, tudo isto, o crime organizado ligado à exploração dos recursos naturais, o crime organizado ligado aos corredores de droga mundiais, tudo isto, e com grandes contingentes de pessoas que vinham dos grandes lagos, que vinham do Corno da África, isto criou em Cabo Delgado uma espécie de um país dentro de outro país. E, por outro lado, a falta de investimento do próprio Estado, digamos, em termos de educação, em termos de saúde, em termos de serviços básicos, isso também criou um sentimento de exclusão completa daquela população. Então, o que isso acaba criando? Isto acaba criando condições objetivas para que, quando começa a grande escalada dos recursos naturais, haja aqui uma população que não se identifica nem tão pouco com o Estado oficial. Essa população está mais inclinada a formar o seu próprio Estado do que se inserir no Estado oficial, sobretudo quando começa a questão da escalada dos recursos naturais. Então, aqui é que está, digamos, uma base que é preciso nós analisarmos e termos consciência de que isto também é um dos fatores propiciadores para que haja muitos jovens que se associam a esta causa. É por isso que, por exemplo, o Estado moçambicano tem problemas muito sérios em termos de serviços secretos. Por quê? Porque os serviços secretos de Cabo Delgado, boa parte das pessoas que foram recrutadas em Cabo Delgado para fazer parte dos serviços secretos, estão intimamente ligados com o próprio crime organizado, que é o negócio dos seus pais, o negócio dos seus avós. Esta economia paralela que se criou lá, os próprios serviços secretos também estão ligados a ela. As Forças de Defesa e Segurança também estão ligadas a ela. É por isso que é muito difícil a penetração em Cabo Delgado. Agora, deixa-me só falar de um aspecto. O que se fala muito do Al-Shabaab é que o Al-Shabaab, dizem que o Al-Shabaab vem do Quênia ou vem do Médio Oriente, por aí fora. O Al-Shabaab está em Cabo Delgado. Escuta bem, você que está aí em casa. Repara bem nisto. O Al-Shabaab está em Cabo Delgado desde a década de 90. O Al-Shabaab é uma seita que se instalou em Nangade. Atenção a isso, vocês estão estudantes, podem consultar. Em Nangade, em 1989. Só que era uma seita que, em certa medida, não fazia ataques. Mas eles tinham uma forma de Islão, que era um Islão paralelo ao Islão que era reconhecido pela globalidade dos muçulmanos em Moçambique. E essa seita, por exemplo, tinha uma forma de vestir muito própria. E usavam até armas brancas. Já andavam com katanas e com facas, com um turbante e com umas roupas muito típicas que usavam, por exemplo, uma calça preta, que deixavam uma parte do pé fora, uma espécie de bermudas. E esta forma de eles vestirem, andavam armados com armas brancas, que eram katanas e facas, e também eles não aceitavam o Islão que era praticado em Moçambique. Porque boa parte destes tinham sido formados no Médio Oriente, tinham sido formados na Somália, no Quênia, num Islão totalmente diferente. E eles, já em 1989, eles invadiam as mesquitas, atacavam os imãs, os sheiks, que já estavam lá,
e eles queriam implementar a Sharia desde 1989. O Conselho Islâmico já tinha alertado as autoridades nacionais de que em 1989, na década de 90, estava-se a formar um grupo extremamente perigoso em Cabo Delgado que queria implementar um Islão extremista. Eles tinham uma forma de Islão que tendia para um extremismo violento. Isso em 1989, 1990. O governo moçambicano tinha essas informações, nunca agiu. Começou a agir quando? A partir de 2015, 2014, sobretudo quando... Agora, você repara bem nisso que eu vou dizer, preste atenção. Quando começa a florescer o negócio dos rubis, sobretudo com a instalação da Ruby Mines, né? Um dos sócios é justamente o meu amigo Samir, né? Um dos sócios de Xanito e Pachinoapa, que são pessoas da Frelimo, são grandes figuras da Frelimo que são donos da empresa da Ruby Mines. Quando eles começam a querer quebrar uma economia criminosa que vinha há 30 anos, e eles começam a expulsar numa área de mais de 10 mil hectares, onde estavam garimpeiros do Congo, da Somália, do Quênia e até do Médio Oriente, que estavam lá. E eram centenas, eram milhares. A Ruby Mines começa, usa a força FIR, a força de intervenção rápida, para os torturar, para os fuzilar, para os aniquilar. Isso em 2014, 2015. É uma economia criminosa, ilegal, de contrabando, que estava há 30 anos. E o governo sabia disso. Aqui que começam os problemas. É por isso que a partir de 2015, o Al-Shabaab, que estava desde 1990, que só usavam katanas e facas, mas não faziam mal a ninguém, em 2015 começam os primeiros treinamentos militares do Al-Shabaab. Nos quintais de Macomia, nos quintais da Mocimba da Praia, começa a formação militar em 2015. Formação militar do Al-Shabaab. E o governo soube disto, também não agiu. E de 2015 em 2017, eles estavam militarmente preparados. Em 2017 começa o primeiro ataque. E até hoje, a coisa foi encrudescendo. Bem, estou a contar isto para perceber um pouco o historial de como é que o Al-Shabaab, de que tanto se fala, se instalou em Cabo Delgado. E que condições propícias que foram criadas em Cabo Delgado para se instalar o Al-Shabaab. Tantas condições, é falta de políticas públicas, isolamento daquela província, desprezo total e completo daquela província. E atenção, é uma província perigosa, porque ela está muito dividida do ponto de vista religioso. O conflito e a divisão entre os cristãos e os muçulmanos é muito acentuado em Cabo Delgado. É diferente daqui de Maputo. Nós convivemos com os muçulmanos e abertamente. Em Cabo Delgado isso é um problema sério, seríssimo. A costa e o Oriente e o interior estão divididos de uma forma muito acentuada. Então, esta que é mais ou menos, na minha opinião, as grandes questões que acabam propiciando o alargamento, o alastramento do terrorismo. Logicamente que, ao crescer isto, claro que o terrorismo internacional naturalmente vai fazendo ligações, vai fazendo aquilo. Parece que tem só aumentar um pouco o ar-condicionado. Noto de que estou a transpirar cada vez mais. Mas tudo bem, se calhar é para poupar um bocadinho o custo da energia, mas já acredito que o Massano vai resolver isso. Mas bem, como estamos aqui a falar, então, basicamente é isto que leva ao encrudescimento da questão do terrorismo se instalar em Cabo Delgado. E depois, aqui há outra questão também, é que esta história dos sem rosto é outra falsidade. As pessoas que estão, digamos, na linha da frente dos vários, porque o terrorismo também são vários grupos isolados. Eles têm uma rede de contatos, mas são grupos pequenos, que eles se instalam, é por isso que é muito difícil combatê-los, porque eles não são um exército formal, que fazem ataques e confrontações daquelas, digamos, clássicas, né? Eles fazem pequenos ataques em pequenos grupos, e esses grupos facilmente têm grande mobilidade, e eles podem fazer ataques e depois, digamos, dispersar-se com muita grande facilidade. Então, a história dos sem rosto ficou provada. Não vou me alargar muito nisso. Quem quiser, é só pegar nos estudos da OMR, do professor Dr. João Feijó, vai encontrar nomes concretos. Existem as pessoas. As pessoas do terrorismo no Cabo Delgado. Os comandantes são conhecidos. Em Cabo Delgado, eles sabem quem são. As pessoas são conhecidas, não são sem rostos, coisa nenhuma. Daí que eu sou a favor, só para terminar, mas sabe, eu sou a favor daqueles que, por exemplo, hoje defendem que é necessário começar-se a estreitar a possibilidade de haver diálogo com eles. Porque as pessoas são conhecidas. Essa história de sem rostos, isso é falso. Os nomes são muito bem conhecidos. No estudo da OMR tem uma lista muito grande sobre quem são.
E eu até conheço jornalistas que ligam todos os dias. Não vou dizer aqui para proteger os jornalistas. Bom, espero que depois não me persigam a mim. Mas eu conheço jornalistas que têm contato de comandantes do terrorismo, que costumam ligar para eles e fazer entrevistas. As pessoas são conhecidas. Então, temos que acabar com essa história de que são serrosos, são pessoas conhecidas. Muitos deles são naturais ali da zona, sobretudo da zona costeira. Macomia, Mocima da Praia, Kisanga. Muitos deles estão ligados e são os comandantes deste movimento. Então, é possível haver diálogo com eles. Temos que acabar com isso. Na era colonial também, a Frelimo foi entendida como terrorista. Mas é uma coisa, o termo terrorista, ainda bem que estamos falando, o termo terrorista já foi usado para identificar a Frelimo. A Frelimo já foi chamada terrorista, até havia um termo já um pouco mais trabalhado, dizia, os turras. Quando diziam turras, estavam a dizer a Frelimo, que eram terroristas. A Renamo também já foi chamada de terrorista. Hoje, este movimento que está em Cabo Delgado também são chamados de terroristas. Então, se alguma coisa nós temos que aprender aqui. Né? Alguma coisa temos que aprender aqui. Portanto, eu sou a favor de analisar-se a possibilidade de haver laços para o diálogo com essa gente. Tanto mais que, Massambo, digo isto aqui porque quando as freiras brasileiras foram detidas, foram sequestradas, foi negociado o resgate delas. E a pergunta é, quem é que esteve na linha da frente das negociações para as freiras brasileiras serem soltas pelos terroristas? Foram os serviços de segurança de Moçambique. As Forças de Defesa e Segurança, o CIS e o CERNIC, é que fizeram negociação com os terroristas para libertar as freiras. Significa que o próprio CIS conhece os bandidos. O Estado moçambicano conhece quem são os rostos e com quem falarem perante os terroristas.